3 anos e meio após o que deveria ser uma rápida blitzkrieg na Ucrânia, a Rússia enfrenta uma situação difícil. O presidente russo Vladimir Putin, após fracassar em uma invasão aparentemente garantida, agora adota como estratégia uma guerra de atrito baseada em números. Assim, a Rússia deveria ter boa chance de vencer, já que iniciou a guerra com um dos maiores arsenais de tanques, veículos blindados, artilharia e aeronaves do mundo. Vladimir Putin parece ignorar que o equipamento russo está sendo destruído rapidamente, e alguns analistas acham que o país pode ficar sem blindados e equipamentos vitais em breve. Em breve, como em 2026. Claro, você pode ser bombardeado com prognósticos constantes sobre quando exatamente a Rússia terá que encurtar a guerra. Vamos analisar quanto equipamento militar a Rússia perdeu, o que ainda possui e o impacto disso na guerra da Ucrânia e na geopolítica global. Vamos começar com alguns números concretos, fornecidos pela Oryx, um banco de dados online que rastreia e registra meticulosamente os equipamentos destruídos e danificados de ambos os lados do conflito. Segundo eles, até setembro de 2025, a Rússia perdeu mais de 22.600 equipamentos militares, quase o dobro das perdas da Ucrânia. Mesmo que seja um pouco injusto compará-los olho por olho. Dessas perdas, cerca de 13.000 são veículos blindados, incluindo mais de 4.100 tanques danificados ou destruídos em 42 meses. Importante lembrar que isso é apenas o que foi confirmado por imagens de satélite, drones ucranianos e fontes independentes. As perdas da Rússia provavelmente são um pouco maiores. Como tanques danificados ou destruídos são difíceis de esconder, analistas estimam que registros visuais mostram 80% a 90% das perdas de equipamentos. Esses números impressionam ao vermos com quantos tanques a Rússia começou e como buscou melhorar isso. Segundo o relatório de balanço militar de 2022 do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Rússia tinha cerca de 3.300 tanques T-72, T-80 e T-90 modernizados em operação no início da guerra. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos também indicou que a Rússia pode ter entre 5.000 e 17.500 tanques armazenados, principalmente remanescentes da União Soviética, em vários estados de deterioração. Isso era no início da guerra. Em maio de 2022, relatos visuais e inteligência ucraniana indicavam que a Rússia começou a retirar tanques antigos do armazenamento. Com T-62 surgindo na linha de frente, relatos indicavam que a Rússia já havia perdido 1.000 tanques. Mas é mais justo dizer que isso foi exagero, considerando as perdas posteriores. Complicando ainda mais os cálculos está o fato de que a Rússia nunca parou realmente de produzir novos equipamentos ou de modernizar os antigos. Estima-se que a Rússia produza cerca de 250 tanques modernos por ano, incluindo T-72S modernizados e modelos mais novos. Considerando que a guerra já dura 42 meses, isso acrescentaria cerca de 800 tanques ao estoque de tanques mais modernos que a Rússia tinha à disposição para perder. Segundo o Oryx, cerca de 3.100 tanques russos perdidos eram versões dos T-72, T-80 e T-90, com outros 500 tanques que não puderam ser devidamente identificados. Não se sabe quantos tanques desses a Rússia tinha antes da guerra, mas a Ucrânia provavelmente contra-ataca com cerca de 1.500 tanques modernos. Os demais são modelos antigos usados como carne de canhão. E passando dos relatos de T-62 em 2022, a Rússia foi forçada a implantar T-34S em novembro de 2024. Mais de 2 anos e meio após o início da guerra, o T-34 usado na Segunda Guerra Mundial. Isso mostra a gravidade da situação. Você deve retirar um tanque antigo do depósito, consertá-lo e enviá-lo a um país que usa equipamentos parecidos para a defesa. Depois, há outro fato simples, do qual a Rússia parece precisar ser lembrada de vez em quando. O equipamento que ela está usando agora provavelmente é da mais alta qualidade que ela vai conseguir. Pesquisadores de 2 grandes plataformas militares apontam um declínio lento e constante na produção e restauração. Imagens de satélite de depósitos e oficinas sugerem isso. A Rússia diminuiu a modernização de tanques de mais de 120 por mês.
em 2022 para 35 em meados de 2025. Isso ocorre porque, com mais de 5.000 tanques em estoque, os primeiros eram os mais bem conservados e exigiam menos reparos. Mas, à medida que a Rússia continuava perdendo mais tanques e sua capacidade de produção interna não acompanhava esse ritmo de perdas, começaram a ser retirados tanques mais antigos e em pior estado, que exigiam muito mais trabalho. A situação piorou porque a Rússia teve que gastar mais para obter materiais para os reparos. Com o avanço das táticas antitanque da Ucrânia, a Rússia não conseguia recuperar tanques suficientes da linha de frente para reformar modelos antigos. Paradoxalmente, a perda de tanques cresce quando há menos unidades. Segundo o Estado-Maior ucraniano, a Rússia perdeu 1.000 blindados por mês no primeiro semestre de 2024, mas mais de 3.000 mensais no ano inteiro. O aumento da taxa de perdas é explicado pela evolução das táticas de drones para destruir completamente os tanques, em vez de apenas desativá-los ou danificá-los. Também porque há menos pressão sobre a Ucrânia por veículos blindados. Se as equipes de drones da Ucrânia avançarem mais até a linha de frente, poderão destruir mais tanques. Pense nisso como uma vacinação. Quanto mais veículos blindados e apoio de infantaria houver na área, menos eficaz será cada ataque de drone devido à soma das defesas e da vigilância. Com a perda de mais tanques, os restantes ficam mais vulneráveis, e a Ucrânia pode adotar táticas mais ousadas para destruí-los. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos fez uma avaliação devastadora. Se a Rússia mantiver o ritmo e as perdas de 2024, não terá tanques de batalha suficientes para operações ofensivas eficazes após o início de 2026. E já estamos vendo isso acontecer em toda a linha de frente. A Rússia mudou suas táticas de batalha para depender cada vez menos de veículos blindados. Em 2023, a Rússia já usava ataques em ondas humanas, com pouco ou nenhum apoio de veículos blindados. Com a maioria dos ataques sendo extremamente mal sucedidos e praticamente dizimando as unidades russas envolvidas. A Rússia retrocedeu tecnologicamente, usando motos, scooters, motocicletas antigas com sidecar e ciclomotores para aproximar soldados da linha de fogo. Pode parecer engraçado à distância. A volta repentina a estratégias com veículos quase sem proteção ou mobilidade significa que a Rússia continua perdendo soldados de forma insensata, como discutiremos mais adiante no vídeo. Mas para entender a degradação das capacidades de blindados da Rússia, também é importante notar porque o seu melhor não é nem de longe tão eficaz quanto deveria ser. Veja os tanques modernos T-80 e T-90 como exemplo ideal. À primeira vista, esses tanques têm capacidades semelhantes aos principais tanques ocidentais, com blindagem reforçada e reativa para neutralizar danos de munições explosivas. Ao analisar mais a fundo, percebe-se que a Rússia mentiu para liderar o ranking dos melhores exércitos. A blindagem reativa dos tanques pode ser menos eficaz, pois alguns foram encontrados com tijolos de barro ou recipientes vazios dentro, em vez dos painéis Relict, que são os melhores. O tanque, que já foi aclamado como uma fortaleza móvel e considerado praticamente impenetrável, parece ser vítima da velha e boa corrupção e propaganda russas. Os tanques russos são especialmente vulneráveis ao tipo de guerra usado pela Ucrânia, com ataques vindos de cima, não de frente. Veja, os tanques russos são projetados com um sistema de carregamento automático embutido na torre, que armazena a munição extra bem próxima. Assim, o sistema pode pegar e recarregar a munição mais rápido do que um humano conseguiria. Mas esse compartimento de munição tem blindagem bem mais fina que a parte frontal do tanque. No combate tradicional, isso não era tão relevante, pois projéteis seguiam uma curva simples em direção ao veículo. Drones conseguem contornar a blindagem e atingir pontos vulneráveis, como sistemas ópticos, motor ou armazenamento de munição. Isso significa que um único drone poderia, em teoria, destruir um tanque inteiro, especialmente quando ele não está protegido contra munições inimigas, como suas especificações sugeririam inicialmente. Além disso, a Rússia tem apostado em mostrar o tanque T-14 Armata considerado revolucionário, mas que nunca entrou em combate. Quando o primeiro T-14 Armata desfilou por Moscou em 2015, as declarações que saíram do Kremlin foram ousadas. A Rússia planejava fabricar centenas desses tanques por ano, com pedido inicial de mais de 2.300 unidades entre 2015 e 2020. Anos depois, a meta foi reduzida para 20 unidades de teste.
A Rússia afirmou que seus T-90S eram suficientes para dissuadir ameaças da Alemanha, França, Estados Unidos da América e Reino Unido, todos com tanques ocidentais da mesma época. Após 3 anos e meio de guerra, não há sinal dos veículos de teste perto da Ucrânia. Relatórios iniciais de abril de 2023 sugeriram que a Rússia finalmente estava enviando seu tanque mais moderno para a linha de frente, ou pelo menos próximo a ela. Relatos depois indicaram que o tanque modificado, com proteção extra contra drones, seria usado só para testar o armamento e dar apoio de fogo mínimo para campanhas existentes. Em setembro, relatos indicam que a Rússia retirou todos os armatas da Ucrânia. Sem justificativa oficial, os motivos mais prováveis são simples. A produção do tanque deve ter só 20 unidades sem clareza sobre quantos estão prontos para uso. Além disso, as tecnologias avançadas e armamentos do tanque provavelmente eram caros demais para manutenção prolongada. Especialmente considerando que a Rússia já estava tendo dificuldades para reparar seus tanques mais antigos, que foram construídos exatamente no paradigma de serem fáceis de usar e consertar desde os tempos soviéticos. No fim, os tanques foram quase inúteis na guerra em larga escala, pois foram feitos para combates tradicionais entre veículos. Eles não tinham proteções contra drones nem contra medidas eletrônicas, que só surgiram muito depois dos projetos originais desses tanques. Se os tanques mostram o esgotamento russo, a artilharia revela algo ainda mais humilhante. Segundo a Reuters, a Coreia do Norte fornece até 100% dos projéteis de artilharia usados por algumas unidades russas na Ucrânia. Deixe isso cair a ficha. O suposto segundo exército mais poderoso do mundo tem pelo menos 6 unidades totalmente dependentes de munição de uma das nações mais isoladas e empobrecidas do planeta. O relatório apontou que a Coreia do Norte enviou à Rússia containers capazes de armazenar até 6 milhões de projéteis de artilharia em 1 ano e meio. A Rússia produzia quase 3 milhões de munições de artilharia por ano, superando toda a OTAN combinada. Mesmo assim, as forças russas usam cerca de 10 mil projéteis por dia contra 2 mil da Ucrânia. São cerca de 365 milhões por ano acima da produção interna. O relatório da Reus indicou que as metas de produção para 2024 não foram atingidas, com a Rússia produzindo apenas 23 milhões de projéteis de artilharia. No primeiro ano da guerra, cerca de 11 milhões de projéteis foram usados, provavelmente esgotando os estoques. Não alcançar a meta de produção em 25% pode ser fatal. A artilharia era vista como a única vantagem clara da Rússia quando a guerra desacelerou e entrou em desgaste. A artilharia, sendo capaz de disparar fora do alcance de drones menores e danificar infraestrutura vital, significava que a Rússia, idealmente, conseguiria pressionar as forças militares ucranianas a sair de seus pontos estratégicos. No fim, isso não ocorreu, e a Rússia precisou recorrer à Coreia do Norte para importar artilharia e até pessoas. Mas é aqui que a situação fica realmente patética. Metade dos projéteis norte-coreanos nem sequer funciona. A inteligência ucraniana afirma que essas munições, fabricadas nas décadas de 1970 e 80, foram provavelmente só parcialmente inspecionadas antes de serem enviadas à Rússia, que precisaria fazer novas inspeções para garantir seu funcionamento. O complexo militar industrial, já à beira do colapso, não tem capacidade para isso. A Coreia do Norte parece ter seguido o mesmo caminho com a Rússia que a Europa fez com a Ucrânia: mandar equipamentos antigos para um aliado e torcer para que funcione. Existe grande diferença entre o controle de qualidade da Coreia do Norte e dos países da OTAN, como Alemanha, França, Reino Unido e Dinamarca. Esses países gastaram anos e milhões mantendo equipamentos que depois doaram à Ucrânia. A Rússia resolveu essa crise de qualidade da forma mais russa. Despejou ainda mais munição ruim, esperando que a quantidade compensasse o péssimo controle de qualidade. Documentos estatais de acesso público revelaram que Moscou está desesperadamente correndo para concluir uma nova instalação de produção de trinitrotolueno e ciclonita na Sibéria. Isso mostra que os estoques estão baixos e preocupam. O fato de a fábrica estar a 2.900 quilômetros a leste de Moscou mostra o quanto a Rússia confia em suas defesas, mas não muito. A indústria de aviação da Rússia também enfrenta o que só pode ser descrito como um colapso total. Alguns meses após o início da invasão, o governo indicou que poderia adquirir mais de 1.000 novas aeronaves civis para as companhias aéreas até 2030.
Após 3 anos de guerra, só produziram 5. Em 2025, a situação piorou e o governo reduziu as metas e os gastos na produção de aeronaves para muito menos que o prometido. Devido a atrasos e problemas na fabricação, o cenário da aviação militar é ainda mais preocupante. A RAND afirmou em 2024 que a Força Aérea Russa operava com menos de 75% da capacidade pré-guerra. A Força Aérea Russa fazia mais de 150 missões diárias, levando ao limite suas aeronaves antigas. A RAND estimou que a Rússia perdia 60 aeronaves devido ao uso excessivo e falta de manutenção. Já o complexo militar adquire só cerca de 25 novas aeronaves por ano, incluindo 20 caças, hoje principais lançadores de bombas planadoras, diferente da superioridade aérea que deveriam garantir. A crise da aviação civil agrava o problema militar e aumenta as perdas. Apesar de serem indústrias separadas, peças, manutenção e tecnologias dos aviões não são. Sob sanções ocidentais há mais de 3 anos, a Rússia teve seu acesso a peças para ambos os tipos de aeronaves drasticamente reduzido. Além disso, a escassez de engenheiros, agravada pela morte ou fuga de profissionais devido à guerra, faz com que a Rússia trabalhe no limite para substituir aviões ocidentais por modelos nacionais. A Ucrânia limita a operação de aeronaves russas, atacando aeroportos e bases aéreas perto da fronteira. Isso aumenta o tempo de voo necessário para cada missão que a Rússia realiza. Além disso, isso força a Rússia a usar um de seus outros recursos, dos quais ela está começando a ficar sem: as defesas aéreas. O S-300 e, em menor escala, o S-400 são o topo das defesas antiaéreas russas. Projetados para interceptar aeronaves da OTAN desde os anos 1970, ambos os sistemas já mostram sinais de envelhecimento. Mesmo sendo vitais para as defesas russas, diversos lançadores e radares S-300 e S-400 foram destruídos pela Ucrânia desde o início da guerra. O Oryx confirmou visualmente mais de 30 unidades e mais de 340 sistemas de mísseis superfície-ar destruídos desde o início da guerra. Ao mesmo tempo, os S-300 exportados não conseguiram se defender contra ameaças ocidentais avançadas. Israel supostamente conseguiu desmontar todos os 4 sistemas que a Rússia vendeu ao Irã, aparentemente sem dificuldades. A Rússia alterou estratégias iniciais, obtendo resultados variados. No início de 2024, alguns S-300 foram adaptados de defesa aérea para ataque terrestre. A Rússia trocou discretamente mísseis de cruzeiro guiados por precisão por mísseis superfície-ar S-300 da era soviética para atacar alvos terrestres. A mudança requer reformular os mísseis, que agora usam rastreamento por sistema de posicionamento global em vez de calor para mira aérea. Os mísseis também devem ter ogivas variadas, como explosivas ou perfurantes, mais eficazes contra alvos terrestres, abrigos e bases. Essa mudança indica 2 possíveis cenários. A Rússia achou ingenuamente que seus sistemas de defesa aérea eram suficientes para também usá-los em ataques. Mais provável, sua produção doméstica de mísseis atingiu um platô e precisou ser suplementada. A precisão dos S-300 reinventados foi questionada, pois o sistema não foi feito para esse fim. De qualquer forma, a Rússia está ficando sem sistemas de defesa aérea, ainda que lentamente, como mostra a necessidade de retirar sistemas até de Kaliningrado para bases próximas. Além da falta de equipamentos, a Rússia enfrenta uma crise catastrófica de recursos humanos ainda mais debilitante. A Rússia planejou criar 15 escolas militares para suprir a falta de oficiais, mas apenas 2 foram confirmadas em andamento. Os militares perderam mais de 1 milhão de soldados desde o início, tornando a guerra na Ucrânia um dos conflitos mais mortais do século XXI. Com o tempo, a perda de vidas causou escassez de mão de obra no país, impactando duplamente o complexo militar industrial. Autoridades russas relataram escassez entre 160 mil e 40 mil trabalhadores e engenheiros, e estimam que seriam necessários 80 mil engenheiros só para manter a produção atual. O mais revelador é o perfil demográfico dos trabalhadores da indústria. A idade média dos funcionários da indústria militar era de 45 anos em 2021, com apenas 16% abaixo dos 29 anos.
A força de trabalho envelhecida e as baixas massivas geram um ciclo vicioso. A Rússia precisa repor equipamentos perdidos na guerra, mas falta mão de obra qualificada para elevar a produção, e também perde pessoal capaz de treinar ou atuar como novos trabalhadores. Essas carências militares resultam de uma realidade econômica. A Rússia não pode sustentar essa guerra por muito mais tempo. As receitas de petróleo e gás caíram 35% em maio de 2025 em relação ao ano anterior, enquanto os gastos com defesa consomem 40% do orçamento federal, tornando a situação insustentável. A Rússia deve elevar gastos militares para compensar perdas, mas suas receitas caem por sanções e mudanças no mercado global. O Kremlin já indicou cortes de gastos para 2026, admitindo que a Rússia não pode manter o ritmo atual. O que estamos testemunhando não são apenas faltas de equipamentos ou restrições orçamentárias. A Rússia intensificou suas operações desde 2022, após falhar em conquistar a Ucrânia rapidamente. Ela subestimou o potencial defensivo da Ucrânia e subestimou o quanto o Ocidente doaria, ao perceber que a guerra duraria até entrar numa fase de desgaste. Para o Ocidente, as doações permitem enviar à Ucrânia equipamentos que já seriam desmontados. Esse equipamento enfraqueceria o potencial industrial russo e novos desenvolvimentos dos complexos militares ocidentais. Obtenha um campo de testes real diretamente na linha de frente ucraniana, acelerando significativamente a pesquisa. É uma situação de ganho econômico para a OTAN. A menos que ocorra uma mudança esperada, as hostilidades podem gradualmente diminuir até o final de 2025 ou início de 2026, devido à escassez de tanques, veículos blindados e artilharia. A Rússia pode ter dificuldade em avançar para manter a ilusão de poder até o fim do ano ou perder seus poucos aliados. Isso deixa Putin com várias escolhas difíceis. Ele pode reduzir as operações militares para preservar equipamentos ou manter a intensidade atual e esgotar tudo até 2026. Ou a Rússia poderia decidir se aproximar das discussões de paz sem subterfúgios, algo que degradaria seu poder doméstico, a ponto de que poderia ser derrubada pelo próprio sistema que construiu. Obrigado por assistir. Para entender como a Ucrânia conseguiu destruir sistematicamente as capacidades militares da Rússia, confira nossa análise sobre as táticas inovadoras de guerra com drones da Ucrânia. E para se manter atualizado sobre a evolução da guerra moderna e análises militares globais, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.